Na leitura do testamento, a voz da minha nora, Cristina, cortou o silêncio do cartório, vibrando de um orgulho mal disfarçado. Meu sogro nos deixou as 7 mansões da Barra. Para nós. Nádia. Que pena. Você ficou só com aquele galpão velho no interior. Aplausos discretos ecoaram pela sala. Eu apenas sorri e, olhando para o meu filho, murmurei: Alexandre, você realmente não entende, não é? Ela congelou. O sorriso vitorioso vacilou. Entender. O quê? Antes de responder, olhei para o rosto do meu filho e senti meu coração se contrair. Não era raiva, nem inveja. Era uma tristeza profunda, daquelas que se acumulam por anos e que, de repente, encontram uma fresta para vazar. Alexandre estava ali, sentado ao lado daquela mulher, com o olhar perdido, como um espectador da própria vida, sem coragem de intervir. E eu sabia exatamente o que Roberto, meu ex-marido, havia planeado. Eu sabia desde o dia em que ele me chamou ao hospital, 3 meses antes de morrer. Com a voz fraca, mas com a velha chama da astúcia nos olhos, ele me entregou um envelope lacrado. Nádia, ele sussurrou, você vai entender tudo na hora certa. Prometa que não vai abrir antes. Eu prometi. Prometi também que não iria interferir. Roberto sabia que eu amava nosso filho mais do que tudo, mas também sabia que Alexandre havia se tornado um homem sem vontade própria, completamente dominado por uma mulher que só enxergava cifras onde deveria haver pessoas. O cartório estava cheio naquela tarde. Cristina fizera questão de convidar um pequeno exército de espectadores. Primos distantes, amigos do ginásio, pessoas que mal conheciam Roberto, mas que vieram para o espetáculo da partilha. Ela usava um vestido branco, justo, uma afronta à ocasião. Cabelo escovado, unhas perfeitas, maquiagem impecável. O sorriso que ela exibia era o mesmo que vinha ensaiando desde a última internação do meu ex-marido. O tabelião, um senhor de óculos grossos e voz cansada, leu o testamento com a formalidade de quem já testemunhou incontáveis guerras por herança. Ao meu filho, Alexandre Oliveira, e sua esposa, Cristina Oliveira, deixo as 7 propriedades localizadas nos bairros do Leblon e Barra da Tijuca. Foi o rastilho de pólvora. Cristina deu um grito agudo. Levantou-se e abraçou Alexandre como se ele tivesse ganhado a loteria. Alguém gritou: Parabéns! Ela imediatamente pegou o celular, tirou uma foto e postou nos stories. Deus é fiel. Herdeira de mansões no Leblon. Eu respirei fundo. Ainda não era a hora. O tabelião continuou. A minha ex-esposa, Nádia Oliveira, deixa o armazém localizado no município de Campos dos Goitacazes. Primeiro, o silêncio. Depois, risadas abafadas. Cristina olhou para mim com uma falsa compaixão. Ah, Nádia, que pena. Roberto podia ter sido mais generoso com você, não é? Depois de tantos anos. Eu não respondi. Apenas senti o olhar de lado do meu filho, um pedido de desculpas silencioso que ele não tinha coragem de verbalizar. Alexandre sempre fora assim. Quando conheceu Cristina, aos 28 anos, eu pensei que ela lhe traria força, mas ela só trouxe comando. Ela decidia tudo: a casa, a comida, os amigos, até a roupa que ele vestia. E Roberto via tudo e sofria em silêncio. A reunião terminou com Cristina já planejando em voz alta. Vamos alugar 5 das mansões, amor. Imagina a renda. E precisamos de um decorador. O estilo do seu pai é tão anos 2000. Eu saí em silêncio e fui para o meu carro. Sentei-me, tranquei as portas e finalmente abri a bolsa. Lá estava o envelope. Minha mão tremia um pouco ao rasgar o lacre. A primeira folha era uma carta, com a caligrafia trêmula de Roberto. Nádia,
Se você está lendo isto, o testamento já foi lido e Cristina deve estar comemorando. Deixe-a comemorar. As 7 mansões que deixei para o Alexandre não valem o papel em que estão escritas. Estão hipotecadas até o teto. Financiamento de 30 anos, com prestações de R$ 220 mil por mês. 650 mil de IPTU por ano. Fora condomínio, manutenção, segurança. Eu deixei para ele uma bomba relógio financeira, Nádia, e fiz de propósito. Parei de ler. Pela janela, vi Alexandre e Cristina, cercados por amigos, tirando selfies. Ele parecia desconfortável, mas sorria. Sempre sorria quando ela mandava. Voltei à carta. Eu sei que você pode me achar cruel, mas nosso filho se tornou um homem fraco. Um homem que não sabe o valor de nada porque nunca precisou conquistar. Cristina destruiu o que restava do caráter dele. Eu vi nosso menino desaparecer. As mansões o levarão à falência em menos de um ano. E quando ele quebrar, quando perder tudo, e Cristina o abandonar, porque ela vai, ele vai te procurar. E aí, você vai lhe mostrar o que é um legado de verdade. Minha visão ficou turva. Anexados à carta, havia contratos e relatórios geológicos sobre o armazém em Campos. E no meio deles, uma folha com números sublinhados a vermelho. Contrato de extração de água mineral. Aquífero Campos. Parceiros comerciais. Nestlé Waters, Coca-Cola, Ambev. Valor anual líquido estimado: 4,2 milhões de reais. Vigência: 25 anos, renovável. Eu li aquilo 3, 4, 5 vezes. Não era possível. A última página da carta explicava. Há 5 anos, por pura curiosidade, mandei fazer uma sondagem no terreno. Descobri uma das reservas de água subterrânea mais puras da região. Negociei em segredo por 2 anos. O dinheiro já começou a entrar. Há mais de 10 milhões depositados numa conta a qual só você tem acesso. A senha está no verso desta folha. Quando Alexandre te procurar, destruído, você fará o que eu não tive coragem de fazer em vida. Vai ensinar nosso filho a ser homem. Perdoe-me. Você sempre foi a mais forte de nós dois. Com amor, Roberto. Fiquei no carro por mais de 1 hora, paralisada. Era muita dor, mas também um estranho alívio. Roberto estava certo. Alexandre precisava quebrar para se reconstruir. Mas como uma mãe assiste ao próprio filho se despedaçar e não faz nada? Liguei o carro e dirigi às 4 horas até Campos. Cheguei já de noite. O armazém parecia ainda mais abandonado no escuro. Mas agora eu sabia que sob meus pés corria uma fortuna silenciosa. Nos 3 primeiros meses, eu apenas ouvia. Alexandre me ligava, sempre rápido, com Cristina gritando ao fundo sobre reformas, carros novos, iates em Angra. Eu só dizia: que bom, filho. Fico feliz por você. Por dentro, eu contava os dias, seguindo o cronograma que Roberto previra. E aconteceu exatamente como ele disse. No 5º mês, Alexandre ligou com a voz cansada. Mãe, o pai deixou algum dinheiro guardado? É que as contas estão altas e a Cristina gastou bastante. Você conversou com ela? Perguntei. Silêncio. Ela diz que estou sendo paranoico. E você, filho? O que você acha? Seu pai deixou o que deixou. Agora, você precisa ser homem e resolver. Ele desligou. E eu chorei. No 8º mês, a ligação foi de pânico. Mãe, o banco vai tomar as casas. Tentei vender, mas a Cristina não aceita baixar o preço. Ela diz que não podemos nos rebaixar. O que eu faço? Você faz o que tem de ser feito, Alexandre. Vende pelo preço que aparecer ou perde tudo. Mas e a Cristina? E você, filho? Onde você fica nessa história?
No 11º mês, o fim. Ele me ligou soluçando. Mãe, acabou. O banco levou tudo. As 7 casas. E a Cristina, ela pediu o divórcio. Disse que não ia ficar com um fracassado. Eu estou sozinho, mãe. Sem nada. Não sei nem onde vou dormir esta noite. Foi a minha deixa. Vem para Campos, eu disse. Pro galpão? Sim, pro galpão. Mãe, aquele lugar é um. Alexandre, eu o interrompi, com firmeza. Vem para cá. Agora. Ele chegou no dia seguinte, num carro alugado. Desceu com uma mala pequena, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. Parecia, pela primeira vez, um homem. Um homem quebrado, mas real. Ele olhou para o prédio velho, para o mato alto, e desabou a chorar. Mãe, eu estraguei tudo. Eu sou um fracasso. Eu o abracei forte. Não, meu amor, disse em seu ouvido. Você não estragou nada. Você está, finalmente, começando. Levei-o para dentro. O galpão estava limpo, organizado. No centro, uma mesa com todos os documentos. Senta, eu disse. Ele sentou, os olhos vermelhos e confusos. Seu pai te amava, Alexandre, mas ele sabia que você tinha se perdido. Então, ele fez algo muito difícil. Ele te deixou quebrar de propósito. Mostrei-lhe a carta. Rimeu de Alquirta. Ele leu, as mãos trêmulas, o rosto alternando entre a raiva e a incredulidade. Ele. Ele fez isso comigo? Por quê? Porque você precisava aprender que dinheiro fácil não constrói ninguém, só destrói. E este galpão? Ele perguntou, a voz um fio. Eu sorri, pela primeira vez em meses, um sorriso de verdade. Este galpão, meu filho, vale mais do que todas aquelas mansões juntas. Vem comigo. Eu o guiei até uma escada de metal nos fundos, que descia para um subsolo. Cada degrau ecoava no silêncio. Lá embaixo, acendi as luzes. Diante de nós, não havia poeira nem entulho, mas equipamentos de sondagem, tubulações de aço inoxidável e uma parede de vidro, através da qual se via uma estação de bombeamento, trabalhando em silêncio, extraindo água cristalina das profundezas da terra. Alexandre olhava, boquiaberto. Mãe, o que é tudo isto? Ele sussurrou. Isto, meu filho, respondi, sentindo o peso de um ano inteiro se dissipar. É o que o seu pai descobriu há 5 anos. Embaixo deste chão feio, que todo mundo ignorou, corre um aquífero, uma fortuna de água pura, o seu verdadeiro legado. O seu pai, com aquela visão de negócios que sempre o caracterizou, assegurou contratos de exploração com a Nestlé, a Coca-Cola e a Ambev, pouco antes de adoecer. Alexandre aproximou-se do vidro, apoiou a mão na superfície fria e ficou a observar o fluxo contínuo da água a ser bombeada. Quanto. Quanto é que isto gera? Respirei fundo. 4.200.000 reais por ano. Líquidos, após deduzidos todos os impostos, custos de manutenção, tudo. E o contrato é de 25 anos, renovável. Ele virou-se para mim, os olhos arregalados. 4 milhões. Por ano? Por ano. E tu sabias disto desde quando? Desde o dia em que o teu pai me entregou a carta no hospital, 3 meses antes de morrer. Alexandre deu um passo atrás, encostou-se na parede e foi deslizando até se sentar no chão. Cobriu o rosto com as mãos, e os seus ombros foram novamente sacudidos pelo choro. Mas desta vez era um som diferente. Não era o choro do desespero.
mas uma torrente de emoções contraditórias. O alívio que afoga, a vergonha que queima, a raiva que corrói e uma gratidão avassaladora. Era tudo, de uma só vez. Ele deixou-me cair de propósito, murmurou Alexandre, a voz abafada pelos soluços. Ele viu-me afundar e não fez nada. Ele amava-te demais para não fazer nada, meu filho. Sabia que se te entregasse tudo de bandeja, tu nunca aprenderias a lição. E ele tinha razão. E a Cristina? A Cristina abandonou-te ao primeiro sinal de tempestade, porque nunca te amou de verdade. Ela amava o teu dinheiro. E agora não tem nenhum nem outro. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Sentei-me no chão ao seu lado, e ali ficamos, mãe e filho, no silêncio do subsolo de um armazém que o mundo considerava entulho, rodeados por milhões de reais em contratos e tecnologia que ninguém sequer sonhava existir. Mãe, eu não mereço isto, não mereço nada disto. Eu fui fraco, fui estúpido, fui. Foste humano, interrompi-o suavemente. Cometeste erros, mas agora tens uma escolha. Podes continuar a lamentar-te, ou podes levantar-te e construir algo com isto, algo que realmente valha a pena. Ele olhou para mim e, pela primeira vez em anos, vi um brilho diferente nos seus olhos. Não era a antiga arrogância, nem o medo recente. Era a determinação. O que é que eu preciso de fazer? Sorri. Primeiro, precisas de aprender como tudo isto funciona. Anda, vamos subir. Tenho muito para te mostrar. As semanas seguintes foram uma imersão em relatórios, contratos, estudos de impacto ambiental e reuniões com os engenheiros que geriam a operação. Alexandre, que sempre fora disperso, que nunca se importara com nada além de festas e aparências, transformou-se de repente. Acordava às 5 da manhã, estudava até tarde, fazia perguntas, anotava tudo. Pela primeira vez na vida, Alexandre tinha um propósito. E testemunhar essa metamorfose era como assistir ao renascimento do meu filho. Mas nem tudo foi fácil. 3 meses depois de Alexandre se ter mudado para Campos, recebemos uma visita inesperada. Era Cristina. Desceu de um carro importado, que certamente não era seu, vestindo um conjunto de marca, saltos altos e óculos de sol gigantes. Bateu no portão do armazém com uma autoridade que nunca lhe pertenceu. Eu estava no escritório que tínhamos improvisado no piso superior quando ouvi a batida. Alexandre, que revia um contrato na mesa ao lado, empalideceu. É ela, sussurrou ele. Eu sei. O que será que ela quer aqui? Só há uma maneira de descobrir. Descemos juntos. Abri o portão e lá estava ela, mas diferente. O sorriso vitorioso de outros tempos desaparecera. No seu lugar, uma expressão calculada, quase humilde. Quase. Olá, Alexandre, disse ela, retirando os óculos de sol. Olá, Nádia. Cristina, respondi seca. O que queres? Vim falar com o Alexandre. Por favor, apenas 5 minutos. Alexandre olhou para mim, os seus olhos a suplicarem por orientação. Apenas encolhi os ombros. A decisão é tua, meu filho. Ele respirou fundo e acenou para que ela entrasse. Subimos para o escritório e Cristina sentou-se na cadeira à nossa frente com aquela postura estudada, cruzando as pernas, ajeitando o cabelo. Mas eu conseguia ver que ela estava nervosa. As suas mãos tremiam levemente. Alexandre, começou ela, com uma voz aveludada, quase carinhosa. Eu sei que as coisas terminaram mal entre nós. Sei que fui dura, mas eu estava aí assustada, sabes? Perdemos tudo tão depressa. Eu entrei em pânico, mas agora tive tempo para pensar e percebi que o que importa não é o dinheiro. Somos nós. É o que construímos juntos durante todos estes anos.
Tive de reprimir uma gargalhada amarga. Alexandre, coitado, parecia confuso. Cristina, tu pediste o divórcio. Disseste que eu era um fracassado. Eu sei, meu amor. E arrependo-me tanto, tanto. Ela inclinou-se para a frente, pegando na mão dele. Mas podemos recomeçar. Eu mudei. Eu aprendi. E eu ainda te amo. Foi nesse momento que decidi intervir. Cristina, como é que descobriste que o Alexandre estava aqui? Ela olhou para mim, irritada por eu ter quebrado o momento. Eu, eu vi nas redes sociais. Alguém publicou uma foto dele aqui em Campos. E o que te fez vir até aqui? Eu já disse. Sinto a falta dele. A sério? Levantei-me, peguei no meu telemóvel e abri o navegador. Porque ontem, por curiosidade, fiz uma pesquisa rápida sobre ti e descobri algo interessante. O rosto dela empalideceu subitamente. Tentaste aplicar um golpe em 3 idosos nos últimos meses, não foi? Vendeste apartamentos que não eram teus, falsificaste documentos, embolsaste os depósitos e desapareceste. Só que uma das vítimas denunciou-te. E agora há um processo a decorrer contra ti. Cristina levantou-se de um salto. Isso é mentira! Quem te disse isso? Está no Diário Oficial. É uma informação pública. Mostrei-lhe o ecrã do telemóvel. Tu não vieste aqui porque sentes falta do Alexandre. Vieste porque descobriste que ele tem dinheiro outra vez e pensaste que podias bancar a arrependida para tentares ficar com uma parte. Alexandre também se levantou, olhando para Cristina com uma mistura de decepção e nojo. É verdade, Cristina? Tentaste roubar idosos? Eu não roubei ninguém. Foi um mal-entendido. Eu. Sai daqui, disse Alexandre, com uma firmeza na voz que eu não ouvia há anos. Pela primeira vez, desde que me lembrava, ele falava com verdadeira autoridade. Sai agora. E não voltes nunca mais. Cristina tentou argumentar, tentou chorar, tentou apelar. Mas Alexandre não cedeu. Acompanhou-a até ao portão, trancou-o atrás dela e voltou para o escritório a tremer. Não de medo, mas de uma mistura de raiva e alívio. Obrigado, mãe, disse ele, abraçando-me com força. Obrigado por não me teres deixado cair nisto outra vez. Eu vou proteger-te sempre, meu filho. Sempre. Mas agora, também precisas de aprender a proteger-te sozinho. Ele concordou. E eu vi, naquele momento, que ele tinha realmente mudado. O homem fraco que saíra daquele cartório 1 ano antes já não existia. E tu, já tiveste de enfrentar alguém do teu passado que voltou apenas por interesse? Nos meses que se seguiram, Alexandre e eu mergulhamos no trabalho, não apenas para gerir o negócio, mas para o transformar em algo maior. Não queríamos apenas lucrar com a água, queríamos retribuir algo a Campos, uma cidade esquecida, que sofria com o desemprego e a falta de oportunidades. A ideia, na verdade, foi dele. Mãe, disse ele uma noite, enquanto revíamos os números do trimestre. Estamos a ganhar muito dinheiro mesmo, mas isto aqui à volta. A cidade está a morrer. As pessoas não têm trabalho. Os jovens vão-se embora. Não podíamos fazer alguma coisa? Olhei para ele com orgulho. Aquele era o meu filho, o filho que eu sempre soube que ele podia ser. Em que estás a pensar? Num centro de formação, um lugar onde possamos ensinar as pessoas a empreender, a gerir negócios, a entender finanças. O mesmo que eu tive de aprender da maneira mais difícil, mas que nós podemos ensinar da maneira certa. Foi assim que nasceu o Centro de Inovação Campus. Remodelamos parte do armazém, contratamos professores, compramos equipamentos e abrimos turmas gratuitas de educação financeira, empreendedorismo e tecnologia. No primeiro mês, apareceram 20 pessoas.
No terceiro, eram mais de 200, jovens, adultos, idosos, pessoas que tinham perdido o emprego, outras que nunca tiveram uma oportunidade, gente que precisava apenas de uma única chance. E funcionou. Em um ano, 15 novos negócios foram abertos por alunos do centro: padarias, oficinas, lojas online, consultorias. A economia local começou a reanimar, e Alexandre era o rosto de tudo aquilo. Ele dava palestras, atendia pessoas, criava parcerias. Tornou-se um líder, um homem de verdade. Mas a história não termina aqui. 2 anos depois, recebi uma carta na caixa de correio do armazém. Envelope simples, sem remetente. Abri e vi que era de Cristina. Estava presa. O golpe dos idosos correra muito mal e ela fora condenada a 4 anos de prisão por fraude. A carta era curta e direta. Nádia, sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo. Mas aqui na prisão, comecei a fazer terapia e pela primeira vez na vida, entendi o quão tóxica eu fui, não só com o Alexandre, mas com toda a gente. Passei a vida a achar que o dinheiro era tudo e que as pessoas eram ferramentas para o conseguir. Agora estou aqui, sem nada e sem ninguém. Soube do trabalho que estão a fazer em Campos e queria saber se, quando eu sair daqui, existe alguma chance de eu participar. Não quero dinheiro. Não quero voltar para o Alexandre. Quero apenas uma oportunidade para ser uma pessoa melhor. Se puder considerar, agradeço. Se não, eu entendo. Mostrei a carta ao Alexandre. Ele leu em silêncio, dobrou-a e devolveu-ma. O que achas, mãe? Acho que toda a gente merece uma segunda oportunidade, desde que a pessoa queira genuinamente mudar. Achas que ela quer? Não sei, mas podemos descobrir. Alexandre ponderou longamente. Depois, pegou numa folha de papel e começou a redigir uma resposta. Não me disse o que escreveu. Selou o envelope e enviou-o em silêncio. Dias mais tarde, porém, partilhou a sua decisão comigo. Eu disse-lhe que, quando ela sair, oferecemos-lhe uma vaga no programa de reintegração que estamos a desenvolver. Não como aluna especial, mas como qualquer outra pessoa. Se ela quiser trabalhar, aprender e reconstruir a sua vida, nós ajudamos. Mas se aparecer com segundas intenções, cortamos o laço na hora. Abracei o meu filho, não com pena, nem com um orgulho vazio, mas com a profunda certeza de que ele se tornara o homem que Roberto sempre sonhou que ele seria. Um homem justo, forte, com compaixão, mas também com limites. O armazém que todos julgavam ser lixo tornou-se o coração de uma comunidade inteira. As mansões que todos aplaudiram viraram pó. E o meu filho, que tinha caído até ao fundo do poço, renasceu como alguém que eu mal reconhecia, no melhor sentido possível. Há noites em que subo ao telhado do armazém, olho para as estrelas e converso com o Roberto. Agradeço-lhe por ter tido a coragem de fazer o que eu não teria. Agradeço por ter confiado em mim para terminar o trabalho. E agradeço por me ter dado um filho que, mesmo tendo se perdido, conseguiu reencontrar-se. Porque no final, a herança não são as mansões ou o dinheiro no banco. A herança é o que se constrói, é a marca que se deixa nas pessoas. E Roberto deixou em Alexandre a semente da transformação. Apenas precisava de terra fértil e tempo para germinar. E germinou. 3 anos depois daquele dia no cartório, Alexandre coordena uma rede de 5 centros de inovação espalhados pelo interior do estado. Mais de 3.000 pessoas já passaram pelos nossos programas. Dezenas de negócios foram criados, empregos foram gerados, famílias foram reerguidas. E eu, Nádia Oliveira, a mulher que herdou um armazém velho e foi ridicularizada por isso, tornei-me conselheira de uma organização que vale mais do que todas aquelas mansões juntas poderiam valer.
não em dinheiro, mas em impacto, em vidas transformadas. Outro dia, encontrei uma antiga conhecida no supermercado, uma das primas que aplaudiu quando Cristina me humilhou no cartório. Ela cumprimentou-me com aquele sorriso forçado de quem procura uma aproximação. Nádia, que saudades! Soube que tu e o Alexandre estão muito bem. Que sucesso, não é? Quem diria? Sorri de volta, em silêncio. Há respostas que não precisam de palavras. O tempo encarrega-se de as dar. Por vezes, Alexandre liga-me de madrugada. Não por estar em crise, mas por ter tido uma nova ideia, uma solução para um problema do centro, uma parceria que quer propor. E eu ouço tudo. Dou a minha opinião quando ele pede, e sinto o coração explodir de gratidão, porque o filho que eu quase perdi voltou. Não como era antes, mas como alguém melhor, alguém real. E quando ele me pergunta: Mãe, achas que o pai ficaria orgulhoso? Eu respondo sempre a mesma coisa. Ele já está orgulhoso, meu filho. Onde quer que ele esteja, está a ver tudo e a sorrir. Esta semana, assinamos um novo contrato. Mais 3 empresas a quererem comprar água do nosso aquífero. Mais dinheiro a entrar. Mas Alexandre já sabe o que fazer com ele. Vai abrir mais 2 centros, um em Macaé, outro em Cabo Frio, levando educação, oportunidade e esperança onde antes só havia abandono. E eu estarei ao lado dele, como sempre estive e sempre estarei, porque essa é a verdadeira herança que Roberto nos deixou. Não são os milhões na conta, não é o aquífero, é a lição. A lição de que a riqueza sem caráter é miséria disfarçada, de que o sucesso sem propósito é um fracasso silencioso, e de que, por vezes, para erguer um homem, é preciso primeiro deixá-lo cair, para depois estar lá e o ajudar a levantar-se. Hoje, quando olho para trás, entendo tudo. Entendo a carta, o plano, a dor que Roberto deve ter sentido ao arquitetar tudo isto, sabendo que não estaria vivo para ver o resultado. Mas ele apostou em mim e apostou em Alexandre. E nós não o desapontamos. 4 anos passaram desde aquele dia no cartório. 4 anos que pareceram uma vida inteira. O armazém tinha agora uma fachada nova, com vidros espelhados e um letreiro luminoso. Centro de Inovação Campus. Transformando vidas, construindo futuros. Parecia um slogan de campanha política, eu sei, mas era a verdade. Estávamos realmente a transformar vidas, e isso incluía a minha própria. Naquela manhã de setembro, enquanto revia os relatórios financeiros do último trimestre no escritório, Alexandre entrou. A sua expressão era indecifrável. Não era alegria, nem preocupação. Era algo no meio do caminho. Mãe, preciso de mostrar uma coisa. A voz do meu filho soou hesitante. Ele pousou o portátil à minha frente, o ecrã a iluminar o seu rosto preocupado, e abriu um e-mail. Era da diretora do estabelecimento prisional onde a Cristina cumpria a pena. O assunto, em letras frias e burocráticas, dizia: Solicitação de visita, programa de reintegração. Percorri o texto com os olhos, o coração a bater um pouco mais depressa. A Cristina tinha cumprido metade da pena com comportamento exemplar. Tinha participado em todos os programas de ressocialização, frequentado terapia individual e de grupo. E agora, como parte da sua preparação para a liberdade condicional, precisava de estabelecer laços com uma instituição que a pudesse acolher. Ela tinha pedido para vir para o nosso centro. O que é que achas? Perguntou o Alexandre, sentando-se na cadeira ao meu lado, o peso do mundo nos seus ombros. Acho que esta decisão é tua, filho, respondi, com a voz mais suave que consegui. Ela foi tua mulher. Foi ela que te magoou. Se não a quiseres aqui, ninguém te vai julgar.
Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, o olhar fixo no ecrã, perdido em memórias que eu só podia imaginar. Por fim, suspirou, um som carregado de cansaço. Sabes o que o pai costumava dizer? Que toda a gente merece uma oportunidade para recomeçar. Ele deu-me essa oportunidade, mesmo quando eu não a merecia. Talvez esteja na altura de eu fazer o mesmo por alguém. 3 semanas depois, a Cristina chegou. Desceu de uma carrinha da administração penitenciária, escoltada por uma agente de reintegração. Estava diferente, muito diferente. O cabelo, agora curto e sem tinta, mostrava raízes grisalhas. O rosto estava nu, sem maquilhagem, as unhas simples, e aquela postura de superioridade que sempre a caracterizou tinha desaparecido. Vestia umas calças de ganga simples, uma blusa branca e uns tênis gastos. Parecia 10 anos mais velha, mas também parecia real. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia uma pessoa de verdade, e não a personagem que sempre interpretou. A agente explicou as regras com uma voz neutra. 6 horas de trabalho comunitário por dia, durante 6 meses. Se tudo corresse bem, receberia liberdade condicional completa. Mas qualquer deslize, qualquer comportamento suspeito, e voltaria para a prisão para cumprir o resto da pena. O Alexandre apertou a mão da agente, assinou a papelada e depois virou-se para a Cristina. Bem-vinda, disse ele, a voz firme, mas desprovida de raiva. Aqui vais trabalhar como qualquer outra pessoa, sem privilégios, sem atalhos. Se queres ficar, vais ter de o provar com ações. Fui claro? A Cristina engoliu em seco, os olhos brilhantes de lágrimas contidas, e acenou. Cristalino e obrigada por esta oportunidade. Eu observava tudo à distância, encostada ao umbral da porta do escritório. Uma parte de mim ainda fervia de raiva por tudo o que ela fez ao meu filho, pela manipulação, pela humilhação. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia, sentia algo parecido com pena, porque eu via, agora com clareza, que a Cristina tinha sido uma mulher vazia a vida inteira. Vazia de propósito, de amor verdadeiro, de tudo o que não fosse aparência e ganância. E ali estava ela, quebrada, mas com a hipótese de se preencher com algo real. Os primeiros dias foram tensos. A Cristina ficou na recepção, a atender alunos, a organizar documentos. Falava pouco. Baixava a cabeça, baixava a cabeça sempre que se cruzava comigo nos corredores e evitava o olhar do Alexandre. O medo era palpável no ar à sua volta. Medo de errar, de ser rejeitada, de voltar para trás. Mas, na segunda semana, algo começou a mudar. Havia no centro uma aluna, a dona Lourdes, uma senhora na casa dos 60 anos. Tinha perdido o marido há 2 anos e ficado sem nada. Tentava desesperadamente abrir uma pequena confeitaria para sobreviver, mas não percebia nada de gestão, de custos, de preços. Estava perdida. E a Cristina, que antes da prisão tinha trabalhado em marketing, mesmo que de forma desonesta, percebeu-o. Eu vi o momento. Durante o intervalo, a Cristina aproximou-se da dona Lourdes com uma hesitação quase dolorosa. Desculpe incomodar, disse ela, a voz baixa, mas ouvia-a falar sobre a confeitaria. Eu percebo um pouco de cálculo de preços. Se quiser, posso ajudá-la a calcular os custos dos seus produtos. Sem cobrar nada, claro. Só para ajudar. A dona Lourdes, a princípio, desconfiou. Toda a gente sabia quem era a Cristina, mas a necessidade falou mais alto, e ela aceitou. Nos dias seguintes, as duas ficavam na cantina depois das aulas. A Cristina a ensinar a senhora a calcular margens de lucro e a criar folhas de cálculo simples no telemóvel. E foi aí que eu vi, pela primeira vez,
a Cristina sorrir. Não o sorriso falso de antes, mas um sorriso genuíno, que lhe iluminava o rosto cansado. O sorriso de quem está a fazer algo que importa. Um mês depois, a dona Lourdes abriu a sua pequena confeitaria e foi um sucesso. Na inauguração, fez questão de chamar a Cristina e, em frente a toda a gente, disse: Sem esta moça, eu não teria conseguido. Ela ensinou-me tudo. Acreditou em mim quando nem eu própria acreditava. A Cristina desabou a chorar. Ali, no meio daquela pequena loja cheia de gente e do cheiro a bolo acabado de fazer, ela chorou, e a dona Lourdes abraçou-a. Eu, que assistia de longe, senti o coração apertar, porque percebi que talvez, só talvez, a Cristina que eu odiava tivesse morrido naquela prisão. E esta, que chorava nos braços de uma senhora a quem tinha ajudado de verdade, fosse alguém novo. Mas a vida não é um conto de fadas, e a redenção nunca é um caminho fácil. 2 meses depois, recebemos uma denúncia anônima. Alguém ligara para a polícia a dizer que a Cristina estava a desviar dinheiro do centro, a aplicar os seus velhos golpes. A polícia apareceu numa terça-feira de manhã. 2 inspetores, um mandado de busca e apreensão. O Alexandre ficou branco como a parede. A Cristina ficou paralisada, o terror estampado no seu rosto. Eu senti o sangue a ferver. Tem de haver um engano, disse eu aos polícias. A Cristina não tem acesso a nenhum dinheiro. Ela só trabalha na recepção. Temos de investigar na mesma, senhora. É o protocolo. Revistaram tudo: o escritório, os arquivos, os computadores. E não encontraram nada. Absolutamente nada. Quando foram embora, chamamos a Cristina. Ela tremia, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não fiz nada, disse ela, a voz embargada pelo desespero. Juro por tudo o que é mais sagrado. Alguém me quer tramar. Alguém quer que eu volte para a prisão. Nós acreditamos em ti, disse o Alexandre, para minha surpresa. Mas temos de descobrir quem fez isto. Levamos 3 dias. Foi um dos antigos cúmplices da Cristina, um homem que escapara à condenação por falta de provas. Descobriu onde ela estava e, com medo de que ela o denunciasse, tentou sabotar a sua reintegração com uma denúncia falsa. O Alexandre não hesitou. Foi ter com ele, mas levou a polícia e as provas de outros golpes recentes que o homem tinha cometido vieram à tona. Ele foi preso. A Cristina foi completamente ilibada. Naquela noite, ela procurou-me. Eu estava sozinha no escritório, a fechar o relatório do dia. Ela bateu à porta. Nádia, posso entrar? Podes. Entrou devagar. Sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por um momento. Depois, começou a falar. Eu passei a vida inteira a ser uma pessoa horrível. Agora, eu sei disso. Eu usava as pessoas, mentia, manipulava, achava que o mundo me devia alguma coisa, que eu merecia ter tudo sem esforço. Quando perdi tudo, quando fui presa, achei que era uma injustiça. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. Mas a injustiça era eu. Eu destruí tanta coisa. Destruí o Alexandre, a vossa família, a confiança de tanta gente. Olhou-me nos olhos. Eu queria pedir-te desculpa. Não porque quero alguma coisa em troca, mas porque tu mereces ouvir. Fui uma péssima nora, uma péssima mulher, uma péssima pessoa, e eu lamento muito. Observei-a durante um longo momento. Uma parte de mim queria atirar-lhe tudo à cara, cada mentira, cada humilhação. Mas a outra parte via uma mulher partida a tentar, com todas as suas forças, colar os cacos. E pensei no Roberto, no que ele diria. Cristina, disse eu, a voz calma. O perdão não apaga o passado,
não faz desaparecer a dor que causaste, mas o perdão liberta. Liberta-me a mim de carregar esta raiva, e liberta-te a ti para poderes reconstruir a tua vida sem o peso da culpa a esmagar-te. Tu, tu perdoas-me? Perdoo, mas com uma condição. Nunca mais podes voltar a ser aquela pessoa. Entendeste? Ela acenou, a chorar. Entendi, e eu prometo. Juro que aprendi. Levantei-me, contornei a secretária e abracei-a. Ela desabou nos meus braços, a soluçar como uma criança. E eu segurei-a, deixando-a chorar. Porque às vezes, tudo o que precisamos para começar a curar é de um porto seguro. Os meses seguintes foram de crescimento. A Cristina foi promovida a assistente de projetos. Começou a ajudar os alunos diretamente, a usar a sua experiência em marketing e vendas de forma honesta. E ela era boa, muito boa. Os alunos adoravam-na. O Alexandre e a Cristina voltaram a conversar. Não como um casal. Esse capítulo estava encerrado para sempre, mas como colegas, como duas pessoas a tentar escrever finais melhores para as suas próprias vidas. Um dia, o Alexandre convidou-me para uma caminhada ao pôr do sol. Mãe, disse ele, enquanto observávamos o céu atingir-se de laranja. Tenho pensado muito em tudo, no pai, nas mansões, na Cristina. E então? E eu percebi. O pai não me estava a castigar. Ele estava a salvar-me. Se eu tivesse continuado a viver daquela maneira, teria morrido por dentro. Rico, talvez, mas vazio. Segurei a sua mão. O teu pai amava-te mais do que tudo, Alexandre. Tudo o que ele fez foi por amor. Um amor duro, mas amor. Eu sei, e gostava de lhe poder agradecer. Ele está aqui, filho. Está em cada decisão que tomas, em cada vida que transformas. Ele está vivo em ti. O Alexandre chorou, e eu chorei com ele. Mãe e filho, a ver o sol pôr-se sobre as vidas que estávamos a reconstruir. Naquela noite, na pequena casa que comprara perto do centro, abri a gaveta da cômoda e tirei a última carta do Roberto. Rasguei o lacre. Nádia, meu amor eterno, se estás a ler isto, é porque o meu plano funcionou. O Alexandre tornou-se o homem que eu sempre soube que ele podia ser. E tu, minha guerreira, foste a âncora de tudo. Perdoa-me por te ter colocado nisto. Foi cruel, eu sei. Obrigado por teres confiado em mim até ao fim. E por último, eu amo-te. Sempre amei. Foste o amor da minha vida. Onde quer que eu esteja, estou a torcer por vocês. Com amor eterno, Roberto. Dobrei a carta lentamente. E pela primeira vez em anos, adormeci em paz. No mês seguinte, a Cristina completou os 6 meses. A agente de reintegração veio fazer a avaliação final. No fim, entregou-lhe o documento da liberdade condicional completa. Parabéns, disse a agente. Raramente vejo uma transformação tão genuína como a sua. Mais tarde, a Cristina veio ter conosco. Eu quero continuar aqui, disse ela. Se me deixarem, não como uma obrigação, mas porque encontrei o meu propósito. O Alexandre olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. És bem-vinda, disse ele. Mas agora, fazes parte da equipa, com salário e responsabilidades. Vou honrar essa confiança todos os dias, prometeu ela. E honrou. Anos mais tarde, numa tarde de dezembro, eu estava sentada no mesmo banco de jardim do hospital. O edifício tinha sido renovado, mas o banco continuava ali. Senti uma presença ao meu lado. Era o Alexandre. Ficamos em silêncio por um tempo, a olhar para o céu. Sabes, mãe, disse ele por fim, eu finalmente percebi.
Percebeste o quê, filho? Por que é que o pai fez tudo aquilo? Não foi vingança, não foi crueldade. Ele virou-se para mim, um sorriso sereno no rosto, o mesmo sorriso do pai. Foi amor. O tipo de amor que dói, que te obriga a crescer, que não te deixa permanecer pequeno. Um sorriso brotou em meus lábios. Ele estaria orgulhoso de você, meu filho. E de você também, mãe, por ter suportado tudo, por ter confiado, por ter sido forte quando eu mesma fraquejei. Permanecemos ali, em silêncio, enquanto o sol mergulhava no horizonte. E eu senti, num lugar profundo da alma, que Roberto também estava conosco, sorrindo, finalmente em paz. 7 anos haviam se passado desde aquele dia no cartório. 7 anos que não apenas transformaram a minha vida e a de Alexandre, mas teceram uma nova história para uma cidade inteira. Campos dos Goitacazes já não era a sombra esquecida e decadente de onde os jovens fugiam em busca de um futuro. Havia se tornado um polo de inovação, um testemunho vivo de como a educação e o propósito podem redesenhar destinos. Naquela manhã de outubro, despertei antes que o sol pintasse o céu. Não por obrigação, mas pela pulsação de algo especial no ar. Era o 7º aniversário do Centro de Inovação Campus, e um grande evento estava planejado, com autoridades, empresários e a imprensa. Contudo, para mim, a verdadeira importância residia em um sentimento íntimo e profundo. Pela primeira vez desde a partida de Roberto, eu sentia que havia cumprido a missão que ele me confiara naquela carta, a missão de salvar nosso filho. Cheguei ao centro às 7 em ponto. O sol despontava por trás do edifício, derramando uma luz dourada sobre os painéis solares que Alexandre insistira em instalar. Estacionei e permaneci por alguns instantes dentro do carro, apenas observando. A memória me levou de volta ao que este lugar era quando Roberto o deixou para mim. Um galpão abandonado, uma carcaça feia que provocou o riso e a zombaria de todos. Hoje, aquele mesmo espaço pulsava com a vida de mais de 500 pessoas por semana. Oferecia cursos de empreendedorismo, tecnologia, agricultura sustentável, energia renovável. Mantinha parcerias com universidades, multinacionais e o governo estadual. E tudo isso começou porque um homem teve a coragem de permitir que o filho se quebrasse, para que pudesse se reconstruir. Ao entrar, encontrei Alexandre já em meio à sua equipe, revisando os últimos detalhes. Ele vestia um terno, uma visão rara, pois seu estilo era o de um profissional casual. Mas hoje era diferente. Hoje receberíamos o governador, secretários de Estado e até uma comitiva de investidores internacionais. Bom dia, mãe, disse ele, vindo me abraçar. Dormiu bem? Dormi. E você? Ansioso demais para dormir direito. Ele riu. Mas estou realizado. Olho para tudo isto e ainda custo a acreditar que conseguimos. Nós sempre conseguimos quando o motivo é o certo. Cristina surgiu em seguida, equilibrando uma pilha de relatórios. Agora, nossa coordenadora de comunicação, ela tinha um talento nato para a função. A mulher que antes usava sua lábia para enganar, hoje a usava para construir pontes. Bom dia, disse ela, depositando as pastas sobre a mesa. Os números finais são impressionantes. 7.400 pessoas já passaram por nossos programas. Destas, 3.200 abriram seus próprios negócios. A taxa de sucesso é de 72%, muito acima da média nacional. Alexandre assobiou. 72%? É sério? Seríssimo. E mais. A renda média de nossos alunos aumentou 153% nos 2 primeiros anos após a formatura. Estamos literalmente mudando vidas. Senti um aperto bom no peito.
uma mistura de orgulho, gratidão e a certeza de que cada sacrifício valera a pena. O evento começou pontualmente às 10. O auditório, que construímos há 3 anos, estava lotado. Alexandre subiu ao palco. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Oliveira e é uma honra recebê-los. Há 7 anos, este lugar era apenas um galpão velho que ninguém queria. Meu pai, Roberto Oliveira, deixou-o de herança para minha mãe. E muitos pensaram que era uma piada, uma humilhação. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o meu na primeira fila. Mas meu pai era mais sábio do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ele sabia que herança não é sobre dar dinheiro fácil, é sobre dar ferramentas, valores e propósito. E ele me deu a maior lição de minha vida. Permitiu que eu me quebrasse por completo. Perdi mansões, perdi meu casamento, perdi a dignidade. E foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Um silêncio profundo preencheu o auditório. Porque é somente quando se perde tudo que descobrimos quem realmente somos. E eu descobri que não era nada. Um homem fraco, dependente, sem rumo. Mas minha mãe, esta mulher incrível, acolheu-me. Mostrou-me a verdadeira herança de meu pai. Não um galpão, mas a oportunidade de construir algo que importasse. E nós construímos. Todos nós. Ele abriu os braços, abrangendo a plateia. Vocês aqui são a prova de que a verdadeira riqueza não está em mansões ou carros importados. Está em vidas transformadas, em sonhos realizados, em comunidades reerguidas. Meu pai me ensinou isso da forma mais dura e sou-lhe eternamente grato. O auditório irrompeu em aplausos. Vi lágrimas nos olhos de Cristina. Vi Dona Lourdes, agora dona de 3 confeitarias, aplaudindo com fervor. Vi dezenas de rostos, cada um com sua própria história de superação. Depois de Alexandre, o governador falou, elogiando o projeto e anunciando uma parceria estadual para expandir nosso modelo. Foi um momento histórico, o reconhecimento oficial de nosso trabalho. Mas o instante que verdadeiramente marcou meu coração veio depois, no intervalo. Uma jovem se aproximou, os cabelos cacheados presos, os olhos brilhantes, um bebê no colo. Dona Nádia, posso falar com a senhora? Claro, minha filha. Eu só queria agradecer. Meu nome é Júlia. Fiz o curso de empreendedorismo digital há 2 anos. Quando cheguei aqui, eu morava na rua. Havia fugido de um relacionamento abusivo, sem ter absolutamente nada. Uma lágrima escapou-lhe. Vocês me deram abrigo, comida e, mais importante, me ensinaram a criar meu próprio negócio. Hoje, tenho uma loja online de artesanato que me garante o sustento. E este, disse ela, aninhando o bebê, é o Miguel. Ele vai crescer vendo a mãe ter dignidade, trabalho e futuro, tudo por causa de vocês. Eu a abracei como se fosse minha própria filha, e as lágrimas vieram, quentes e sinceras. Porque era isso o que importava. Não os números, não o reconhecimento oficial, mas aquela jovem mãe, aquele bebê, aquela vida reconstruída. Você não nos deve agradecimentos, Júlia. Nós apenas oferecemos a ferramenta. Foi você quem construiu tudo. Mas sem a ferramenta, ela respondeu com uma certeza que me tocou. Eu não teria conseguido. Ao final do dia, quando o silêncio retomou o auditório, eu, Alexandre e Cristina nos sentamos nos degraus da entrada, sob um céu pontilhado de estrelas. Estava pensando, começou Alexandre. Pai teria 66 anos no mês que vem. Será que ele estaria orgulhoso? A pergunta de Cristina pairou no ar. Alexandre, seu pai está orgulhoso. Ela mesma respondeu, com convicção. Ele te conhecia melhor do que você mesmo. Sabia que você tinha essa força aí dentro.
E você, Cristina? Alexandre a questionou. Você acredita que mudou de verdade? Ela ponderou por um longo momento. Eu vejo as duas. Vejo quem fui e isso me assusta. Lembro do vazio, da ganância, mas também vejo quem sou agora. E a essa pessoa eu respeito e não quero perdê-la jamais. Seus olhos se voltaram para mim. Nádia, sem a segunda chance que vocês me deram, não sei onde estaria. Vocês me salvaram. Você já retribui, eu disse com gentileza. Todos os dias. Sua dívida está paga, Cristina. Agora, apenas continue sendo quem você é. No dia seguinte, fui sozinha ao cemitério. Não visitava o túmulo de Roberto há meses, pois sentia sua presença no centro, em cada vida que transformávamos. Mas naquele dia, eu precisava ir. Precisava fechar um ciclo. Sentei-me na grama e comecei a falar. Roberto, meu amor, vim te contar que deu certo. Tudo, exatamente como você planejou. Alexandre se tornou o homem com quem você sonhava. Forte, íntegro, generoso. E a Cristina? Ah, você não acreditaria. Ela mudou, de verdade. Tornou-se alguém que constrói. Minha mão repousou sobre a pedra fria. Obrigada, Roberto, por ter confiado em mim, por ter me mostrado que, às vezes, o amor precisa ser duro para ser verdadeiro. Eu te amo, sempre amei e sempre amarei. Permaneci ali, sentindo o vento, permitindo que a saudade viesse e fosse, como as ondas do mar. Porque a saudade é assim: ela vem, mas também se retira. E o que fica, o que permanece, é o amor. O amor nunca morre. Quando retornei ao centro, Alexandre me esperava. Havia uma nova luz em seu olhar. Mãe, recebi uma proposta. Uma fundação internacional quer documentar nosso trabalho e nos ajudar a replicar o modelo em outros países. Querem começar pela África. Um sorriso se alargou em meu rosto. E o que você acha disso? Acho que o pai ficaria orgulhoso. Não vamos mais transformar apenas campos. Vamos transformar o mundo. Então aceite, eu disse sem hesitar. Tem certeza? Será um trabalho imenso. Alexandre, seu pai me deixou um galpão, mas sua verdadeira herança foi um propósito. E eu vou honrá-lo até o fim. Então, sim, aceite. E vamos mudar o mundo. E foi o que fizemos. Hoje, 8 anos após aquele dia no cartório, o modelo do Centro de Inovação Campus floresceu em 17 países. Alexandre encontrou o amor novamente, em uma professora do centro, com quem tem 2 filhos. E eu me tornei a avó mais devotada que se pode imaginar. Cristina reconstruiu sua vida. Permanece solteira, mas é uma tia incrível para meus netos. E às vezes, seu olhar para Alexandre revela um misto de arrependimento e gratidão. Quanto a mim, continuo trabalhando. Não por necessidade, mas por propósito. Descobri que a felicidade verdadeira não está em acumular, mas em distribuir. Há dias em que ainda me pego incrédula. Olho para Alexandre, para Cristina, para meus netos correndo no jardim do centro, e preciso me beliscar para crer que é real. Esta não era a vida que eu havia imaginado. Não era o final que eu esperava. Mas é infinitamente melhor. Por vezes, na quietude da noite, quando a casa adormece e apenas eu permaneço no escritório, busco a última carta de Roberto e releio as suas palavras. As lágrimas vêm, invariavelmente, mas não são de tristeza. São de pura gratidão. Gratidão por ter tido em minha vida um homem que me amou a ponto de me desafiar. Que amou o próprio filho a ponto de permitir que ele caísse, para que aprendesse a se levantar. Um homem que compreendeu que a verdadeira herança não reside no que se acumula em contas bancárias,
mas no que se semeia nos corações. Roberto Oliveira legou-me um galpão antigo e esquecido, mas em verdade, o que ele me entregou foi uma missão, uma responsabilidade, uma oportunidade de provar que o verdadeiro valor não se mede em preço, que a riqueza genuína nada tem a ver com cifras e que herdar não é sobre receber, mas sim sobre construir. E nós construímos. Alexandre, eu, Cristina e as milhares de almas que cruzaram o nosso caminho. Juntos, erguemos algo que perdurará, algo que continuará a transformar vidas muito depois da nossa partida. Porque esta é a verdadeira herança. Não as 7 mansões que se desfizeram em pó, mas o simples galpão que se tornou um farol de esperança. Na semana passada, recebi uma mensagem de um antigo aluno. Ele vive agora em Moçambique, onde ajudou a fundar um centro inspirado no nosso. No e-mail, ele partilhava a alegria de ter formado a 100ª pessoa do seu programa. E essas 100 pessoas já deram vida a 43 novos negócios. 43 famílias que agora têm sustento. 43 futuros que foram reescritos. Mostrei a mensagem a Alexandre. Ele leu, abriu um sorriso e disse: O avô, onde quer que esteja, deve estar a sorrir. Tenho a certeza. E então acrescentou: Porque ele apostou em mim quando mais ninguém acreditava. E não apenas deu certo, multiplicou-se. E é essa a verdade. Roberto também apostou em mim. Apostou que eu seria forte o bastante para suportar, sábia o bastante para esperar e corajosa o bastante para fazer o que era preciso. E ele estava certo. Portanto, se esta história chegou até si, se as minhas palavras o encontraram, quero dizer-lhe algo. Por vezes, as maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas de tragédia. O que parece ser uma perda é, na verdade, um ganho. E aquilo de que todos duvidam pode ser precisamente o que o salvará. Não desista. Não importa quão árduo seja o caminho. Não importa quantos duvidem de si. Não importa quantas vezes caia. Erga-se, reconstrua e transforme a sua dor em propósito. Porque no fim de tudo, a vida não se resume ao que possuímos, mas ao que fazemos com aquilo que nos é dado. Resume-se às vidas que tocamos, às pessoas que ajudamos, ao legado que deixamos. Roberto deixou-me um galpão velho e eu transformei-o em esperança. E você? O que fará com aquilo que lhe foi deixado? Agradeço por ter chegado até ao fim. Se esta história o tocou de alguma forma, partilhe-a com alguém que precise de ouvir estas palavras. Porque nunca sabemos quem, neste exato momento, precisa apenas de um velho galpão para poder recomeçar.